Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, Introdução ao Novo Testamento, a Manjedoura, a Cruz e a Coroa, de Andreas Kostenberg, que é muito conhecido aqui no Brasil, porque tem várias obras dele publicadas, o Scott Kellum e Charles Quarles. Essa obra, essa edição é de 2009, tá? Nós já temos uma nova edição em inglês de 2016 que é mais atualizada, tá? Essa também é atualizada, né? Porque aí se você pegar 2009 para cá são 13 anos, então não é muito tempo assim, né? E saiu agora a nova edição de 2016. Então não sei por que a Vida Nova não lançou a nova edição de 2016. E a edição de 2016, a nova edição de 2016 tem 200 páginas a mais. 200 páginas a mais. Tá? Então, só que isso não tira a credibilidade da edição anterior, que é essa aqui, que a Vida Nova traduziu de 2009. E nesse vídeo aqui, nesse segundo vídeo, eu estarei mostrando para vocês, desde agora, deixa eu pegar para vocês aqui. Eu estarei mostrando o capítulo 2 para vocês. O capítulo 2, que é o contexto político e religioso do Novo Testamento. E o capítulo 2, né? E o capítulo 3, Jesus e o relacionamento entre os evangelhos. Capítulo 2, o contexto político e religioso do Novo Testamento. O capítulo 3, Jesus e o relacionamento entre os evangelhos. Só na terceira parte, quando eu fazer o terceiro vídeo, eu estarei mostrando como eles abordam os livros do Novo Testamento, a introdução, os temas principais. Eu estarei mostrando aqui sobre Paulo, o homem e sua mensagem, as cartas e por aí vai. Tá? Então, nesse vídeo, eu estarei falando do capítulo 2 e o capítulo 3. E por que essa introdução é uma das melhores? Tá? Já está entre a top 5, top 3 das melhores introduções ao Novo Testamento, se não for a melhor. Se não for a melhor. Para mim, é a melhor. Tá? Já entra como a melhor introdução ao Novo Testamento. E eu tenho várias introduções aqui ao Novo Testamento. Tá? Para mim, essa já entra como a melhor, porque ela aborda assuntos que as outras introduções não abordam, não falam. Tá? E vamos aqui para o vídeo agora, mostrar, né, o capítulo 2 e o capítulo 3. Lembrando, assista o primeiro vídeo. Assistam o primeiro vídeo para vocês aí ver o que eu mostrei lá. Eu mostrei, no primeiro vídeo eu falei sobre a natureza e o escopo da Escritura, que é a bibliologia e por aí vai. Eu mostrei também aqui, ó, a parte dos mapas, o glossário, o índice de assuntos, o índice de nomes, índice de passagens bíblicas, tudo isso eu mostrei lá no primeiro vídeo. Então, vamos para o segundo vídeo, né? E já mostrando o capítulo 2. Vamos à página 104. Página 104. Que é muita coisa para mostrar e eu não quero perder tempo. A partir de agora vamos começar aqui. Nós temos aqui, ó, a parte 2, o contexto político e religioso do Novo Testamento. Não vai dar para eu ficar lendo porque é muita coisa. E todos os capítulos, os estudantes de Novo Testamento, que dá tanto estudante como professor, você vai ter aqui os conhecimentos essenciais, que é o conhecimento básico, o conhecimento intermediário e o conhecimento avançado. O básico, o conhecimento intermediário e o conhecimento avançado.
Então é uma obra para leigos e professores, alunos e mestres, porque envolve o básico, o intermediário e o avançado, tá? Todos os capítulos vão ter isso. Então aqui ele começa com uma introdução, tá? E essa introdução é fantástica porque ele vai te dar todo o período até chegar no Novo Testamento, até chegar em Jesus, tudo. E ele vai trabalhar com várias tabelas. Todos os capítulos você vai ter essas tabelas. Então aparece aqui, ó, a primeira tabela, da Babilônia a Roma, o período do Segundo Templo. Aí você tem aqui o período babilônico, período persa, período grego, Alexandre o Grande, período ptolomaico, período sírio, alto governo judeu, período macabeu, período asmoneu, período romano, e aqui você tem o intervalo de tempo, que é os anos, né? Os anos que cada período durou. Tá? E aqui embaixo, gente, praticamente todas as páginas, nota de rodapé o tempo todo, tá? Ele continua a introdução, que não dá para ler, tá? E você começa, aí você vem aqui, ó, para a segunda tabela, que é o período do Segundo Templo e acontecimentos importantes. Aí tá aqui, ó, fim da história do Antigo Testamento, os períodos babilônico e persa. Aí vem o período babilônico, aqui está o ano que durou. Aí depois vem o crescimento do Império Babilônico, como se tornou um império, poderoso império, que é a conquista da Judéia por Nabucodonosor. Aí vem, ó, 587, 586 ali, antes de Cristo, Jerusalém, o templo é destruído. 539, a Babilônia cai diante de Ciro, do Império Medo-Persa, tá? Aí vai te dar todos os detalhes. Aqui continua o fim da história do Antigo Testamento, os períodos babilônico e persa. Aí você tem o período persa, que está o ano, que durou o período persa. Depois você tem aqui, ó, entre os testamentos, domínio grego, alto governo judaico e domínio romano. Aí vem o período grego, que teve o seu apogeu com Alexandre o Grande. Aqui ele vai falar de Alexandre o Grande e suas conquistas. Vocês estão vendo aí, ó, o ano que durou, tá? 12 anos praticamente, 11, 12 anos, né? Que Alexandre morreu no auge, morreu com 33 anos de idade, morreu muito jovem. Aqui tá período, né? De Alexandre, depois vem o período ptolomaico, tá? Período Seleucida, e aqui você tem todas as datas, ó. E as dinastias. Depois você tem o alto governo judaico, que é os macabeus e asmoneus, os macabeus e asmoneus. Aí você tem os macabeus, os Judas, macabeus, Jontas, Simão. Olha que interessante esse quadro. Depois você tem aqui, ó, entre os testamentos, domínio grego, alto governo judaico e domínio romano. Você tem os asmoneus e os seus líderes, o período romano, começando com o general Pompeu, Júlio César, Herodes, aí vai. Aqui, ó. Maravilhoso, tá? Depois você tem aqui embaixo, ó, o contexto de Jesus e da igreja primitiva, os imperadores romanos, né? Jesus nasceu sob o reinado de Augusto, né? E viveu, e seu ministério se desenvolveu no governo de Tibério. Aqui tem Calígula, que governou depois de Tibério, 4 anos só, de 37 a 41. Aí depois você tem aqui, ó, outro quadro, o contexto de Jesus e da igreja primitiva. Aqui você tem os anos e aqui os acontecimentos. Não dá para ler porque causa do tempo, né, gente? Muita coisa para nós mostrarmos. Depois você tem a dinastia herodiana de Herodes. Herodes, que era maluco, louco, né? Governou aí 40 anos, matou suas esposas, matou seus filhos, enfim.
mas era um habilidoso político, mesmo paranoico do jeito que era, maluco do jeito que era, mas era um habilidoso político, né, principalmente na arte de construir. O templo que ele construiu, ampliou, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então tá tudo aqui, ó, toda a dinastia dele, de Herodes, tá? Herodes Filipe, Herodes Antipas, Arquelau, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. E aqui começa agora a trabalhar, né, história, o período babilônico. Aqui para você um resumo show de bola. O período persa. Depois você pega o período grego, Alexandre o Grande e suas conquistas. O período ptolomaico. Tá? Aqui você tem um quadro. Esses quadros também vão aparecer o tempo todo aqui, ó. Quadro. A Septuaginta. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. A tradução do hebraico para o grego. Tá? O período Seleucida, ou sírio, que você tem os anos que durou. É muita coisa, gente. O alto governo judaico. Eles têm os macabeus, os asmoneus. Então ele tem lá a tabela e tem aqui falando, né? Introduzindo o assunto. Aí você tem aqui, ó, quadro 2, as origens dos fariseus e saduceus. Aqui eu tenho um livro que trabalha de maneira específica sobre isso, do Anthony Saldarini, que eu fiz aqui o review para vocês dessa obra, né? Que é fariseus, escribas e saduceus na sociedade palestinense, tá? As origens desses grupos são incertos, ou são incertas, né? Aqui, ó. Depois você tem uma tabelinha aqui, ó, as 5 grandes crises dos judeus no período do Segundo Templo. Tá aqui, ó, você pode pausar aí, por gentileza, para você ler esses períodos. Aí você tem o período romano, a história romana e a conquista da Palestina. Aqui ele vai falar sobre Pompeio, vai falar sobre Júlio César, vai falar sobre o surgimento da cidade de Roma, enfim. A dinastia herodiana, os Herodes. Aqui esse quadro é interessante. As esposas de Herodes o Grande. Foi 5 esposas. Dores, Mariane, outra Mariane, Maltrácia e Cleópatra. Tá? E vai aqui, ó. Cada uma teve filhos, né? Teve filhos. Uma de suas esposas, chamada Mariane, tá? Eu não sei se é a segunda ou a terceira aqui. Ele mandou matar com suspeita. E também mandou matar os filhos dela, né? Os seus filhos. Então o cara era maluco, o cara era louco. Então ele vai dar todo o relato aqui para você. Aqui para você dar aula, você já pega já tudo mastigadinho. Depois você tem aqui a tabela dos governadores romanos na Judéia, tá? De 6 a 10, do ano 6 a 10, Copônio, Ambívio, Anio Rufo, Valério Grato, enfim. Aqui, ó. Você pode pausar aí para vocês estarem lendo. Pôncio Pilatos, que julgou Jesus, tá? Os imperadores e os governadores romanos da Palestina. Olha que maravilha. Aqui vai falar sobre o nome César, né? César. E é uma homenagem a Júlio César, que muita gente fala que ele não foi imperador. Tá? Quem de fato foi imperador foi o seu sucessor, Otávio Augusto, o Augusto César. Então César se tornou não um nome, mas um título, assim como Herodes e por aí vai. Depois, a plenitude dos tempos. Fala aqui Gálatas capítulo 4, versículo 4. E aqui é interessante, porque tudo isso favoreceu
a língua grega, as estradas romanas, a Pax Romana, favoreceu para a vinda de Cristo e a propagação do Evangelho. E aqui ele vai falar, ó, tá, sobre essas questões. Porque não dá para ler. Dá para ler, mas o tempo ruge, né? Muita coisa para mostrar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, primeiro, os 200 anos de paz, embora militarmente impostos, sem precedentes, conhecido como a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Toda cidade ou nação que Roma dominava tinha paz, não tinha guerra. Proporcionaram o momento certo para o aparecimento de Jesus. Essa paz permitiu a propagação do evangelho cristão durante os dias da igreja primitiva subsequentes à sua crucificação. Segundo, havia uma rede de estradas que os romanos haviam construído por todo o império. Na linguagem coloquial, todos os caminhos levam a Roma, proporcionando viagens relativamente fáceis. Assim, pela providência de Deus, as estradas construídas pelos romanos abriram um caminho para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo de Jerusalém por todos os caminhos a Roma. Terceiro, as conquistas de Alexandre o Grande fizeram do grego a língua comercial em todo o Império Romano, a famosa helenização, a cultura grega. O resultado foi um idioma comum que proporcionava um veículo universal para a propagação do Evangelho. Na verdade, a língua tornou-se tão influente que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, que é a Septuaginta, e o Novo Testamento escrito em grego. Quarto, as várias vertentes do judaísmo do primeiro século, cada uma com a sua maneira, sustentavam uma vibrante, apesar de diversa, esperança por um Messias. Sem dúvida, muitos construíram essa esperança messiânica em termos nacionalistas e políticos. No entanto, quando Jesus veio afirmando ser o Messias, ele entrou em um mundo no qual muitos já estavam esperando tal figura. Desse modo, a partir da perspectiva da história da salvação, Jesus veio de fato no momento certo. Aí você tem a literatura, que vai trabalhar a literatura judaica do segundo tempo, os apócrifos, pseudepígrafos e por aí vai. Que você tem os apócrifos, os livros apócrifos. Tá? Quem já conhece o Novo Testamento, estuda o Novo Testamento, dá aula do Novo Testamento, isso aqui não é novidade, tá? Mas para quem não conhece, isso aqui é maravilhoso, é tudo mastigadinho para você. Tá aqui, ó, os apócrifos, que continua, os pseudepígrafes, pseudo, falso, epígrafe, escrito, falsos escritos. Era alguém que colocava o nome de um personagem conhecido, famoso, para dar credibilidade e autenticidade, como aqui, ó, primeiro e segundo Enoque. Não foi Enoque que escreveu esse livro. Alguém que colocou o nome de Enoque, personagem famoso, para dar credibilidade à sua obra. Segundo e terceiro Baruque, por aí vai. Oráculos sibilinos, o testamento dos 12 patriarcas, a Assunção de Moisés, o testamento de Moisés, que é o mesmo livro, martírio e ascensão de Isaías, jubileus, por aí vai. Depois você tem a literatura de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, obras selecionadas. Aqui você tem esses famosos manuscritos. E sempre aqui embaixo você vai ter notas de rodapé o tempo todo. Vamos correr. Os apócrifos aqui, ó. Ele continua abordando literatura apócrifa. Os pseudepígrafos aqui em cima. Os manuscritos do Mar Morto. Novo Testamento. Teologia. Tá? Aí você tem o paganismo, adoração às divindades gregas, culto ao imperador, religiões de mistério, havia muito naquela época, tá? Superstição e secretismo, tinha também, e até hoje tem, né? O gnosticismo, que vai se tornar abrangente a partir do segundo século e quase destruiu a igreja. Inclusive teve vários evangelhos gnósticos que foram escritos, né, e foram destruídos, queimados. Interessante aqui. Aqui o quadro
vai falar sobre religiões de mistério e a abordagem da história das religiões. Interessante, né? Aí você tem a filosofia. É interessante que ele vai falar, ó, tinha várias filosofias, mas 3 se destacam. A filosofia grega permeou o mundo mediterrâneo do primeiro século. As 3 filosofias mais populares foram o epicurismo, o estoicismo e o cinismo. O epicurismo, que vem do Epicuro, né, grande filósofo, ensinava que a vida terminava no túmulo. Não existia céu, inferno, mundo espiritual, Deus, não existe nada, tá? O que existe é aqui e o agora, o aqui e o agora, e não existe vida após a morte. Então, a vida termina no túmulo. Os estoicos, eles ensinavam, tá aqui, ó, o estoicismo ensinava a aceitação obediente do próprio destino, que é uma forma de fatalismo, como se este fosse determinado por uma razão impessoal que governava o universo. Existia uma razão, né, que governava o universo. Então, tudo aquilo que acontecia na sua vida, você tinha que aceitar. Então, se você, para um estoico, vê o pai doente, a mãe morrendo de câncer, ele nem chorava. Não tinha emoção, porque aquele era o destino da mãe, morrer daquele jeito, daquela situação, porque o destino quis assim. Aí você tem o cinismo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. O cinismo ensinava que o que trazia prazer era você se desprender dos bens materiais. Era viver de maneira humilde, de maneira totalmente afastada, desprendida dos bens materiais. Isso era o cinismo, que tinha vários propagadores, inclusive John Dominic Crossan, o maior estudioso vivo acerca do Jesus histórico, ele ensina isso, que Jesus era um cínico, né, pela sua aversão, segundo ele, às riquezas, ao bem material, aos bens materiais. Claro que ele está equivocado, né? Continuando aqui, ó, aí você tem o judaísmo, você tem o monoteísmo, você tem a sinagoga, tudo aqui permeia o ambiente do Novo Testamento. O templo, tá? Aqui você tem uma tabela dos festivais judaicos, as festas judaicas, o calendário, né, religioso judaico, Páscoa, pães sem fermento, festa dos primeiros frutos, festa das semanas ou Pentecostes, as festas das trombetas, ou Rosh Hashanah, o dia da expiação, ou Yom Kippur, festa dos tabernáculos ou cabanas, luz ou dedicação, ou Hanukkah, Purim, enfim, o calendário religioso judaico, né? As escolas rabínicas, os fariseus, os saduceus, por aí vai. Os prosélitos e os tementes a Deus, teologia judaica, messianismo, seitas judaicas e outros grupos de pessoas, tá? Que vai falar sobre os essênios, enfim, os zelotes, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os principais grupos, né? O sinédrio, aí vem a conclusão. E sempre no final de cada capítulo, você vai ter questões para estudo. Aqui você vai ter perguntas básicas, fáceis, intermediárias, né, e difíceis. Você tem as perguntas, ó. Por exemplo, qual a importância dos seguintes eventos ou livros para o Novo Testamento? Aí você tem quatro alternativas. O exílio assírio de Israel, o reino do norte, o exílio babilônico Judá, o reino do sul, o livro de Malaquias, as conquistas de Alexandre o Grande. Qual é a importância dos seguintes eventos ou livros para o Novo Testamento? Aí você vai ter que responder. E por aí vai. Então tem perguntas fáceis, médias e difíceis. Aqui acabamos. Você tem a bibliografia.
Aí vem a parte 2, Jesus e os evangelhos, tá? Aí ele começa aqui, ó. A parte 1 deste livro procurou estabelecer uma base adequada para esta introdução abrangente ao Novo Testamento, ao discutir a natureza e o escopo da Escritura, capítulo 1, e ao pesquisar o contexto político e religioso do Novo Testamento, capítulo 2. A parte 2 fornece discussões sobre Jesus e os evangelhos, tá? Bem como tratamentos da história, literatura e teologia de cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai falar sobre o problema sinótico, a fonte que, enfim, a atual pesquisa em relação ao Jesus histórico, por aí vai. Aí vem, ó. Jesus e o relacionamento entre os evangelhos. Como eu falei para vocês, todos os capítulos você vai ter os conhecimentos básicos, os conhecimentos intermediários e os conhecimentos avançados, tanto para aquele que não sabe de nada, como para aquele que já tem um conhecimento e aquele que já tem um conhecimento avançado, como professores, teólogos e por aí vai. Sempre começa com a introdução. Ele começa aqui falando sobre as referências a Jesus fora dos evangelhos. Aqui vai citar os evangelhos apócrifos, como o evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro. E se de fato esses evangelhos são confiáveis. Eles vão dizer que não, né? É evidente. Referências a Jesus em textos judaicos. Ele vai citar aqui, ó, o Talmud que detona Jesus. Detona Jesus. Vai citar aqui. Tanto de coisa que ele fala sobre em relação às referências judaicas, né? Sobre Jesus. Referências a Jesus pelos escritores romanos, que é mais a parte histórica, né? Vai citar Tácito e outros historiadores, Joséfo, tá? Aqui vem o resumo. Aí ele começa agora sobre as buscas pelo Jesus histórico, tá? Que há uma diferença entre o Jesus histórico da fé para os estudiosos. O Jesus da fé, o Jesus divino, o Jesus Deus, não tem nada a ver, segundo eles, com o Jesus histórico. Aquele judeu que viveu na Palestina, um rabino, um mestre que morreu crucificado e ele não ressuscitou, porque os crucificados não eram enterrados, ficavam os seus corpos pendurados na cruz para apodrecer. E apodrecendo, os seus corpos caíam da cruz e os animais, os chacais do deserto, as aves de rapina, comiam. Então, os crucificados não eram sepultados. Então, Jesus, para esses estudiosos, não ressuscitou. Morreu e não ressuscitou. Porque para eles, ele não era Deus. Então, ele vai trabalhar aqui essa questão. Tá? A primeira busca, que começou no ano 1778, século XVIII, né? Até o século XIX, ou melhor, até o século XX, até o começo do século XX, 1906. Depois a busca foi abandonada, tá? Aí começa a segunda busca a partir do ano de 1954, a terceira busca que começou de 65 e vem até agora, acerca do Jesus histórico. Ele vai citar os maiores estudiosos como Buston Mack, Crossan e por aí vai. Aqui você tem uma tabela maravilhosa, tá? Sobre as buscas pelo Jesus histórico. Foi aquilo que nós acabamos de ler, né? Essa tabela aqui. Depois ele vai falar sobre os desafios contemporâneos, a descrição do Novo Testamento acerca de Jesus. Ele começa sempre com a introdução. Gente, eu estou correndo aqui, correndo assim entre aspas, né? Porque não dá para ler. Porque é muita coisa.
É muita informação. Se eu ler aqui, ia ter que fazer uns 10 vídeos. Então você tem a introdução, depois você vai ver o que os estudiosos do Jesus histórico chegaram à conclusão. Primeiro, é a tese do Donne, Mack e John Dominic Crossan, que ele era um cínico errante. A filosofia cínica ensinava, como eu falei para vocês, a aversão às riquezas. Para eles, o prazer era uma vida simples, uma vida humilde, como se fosse um monge hoje, né? Uma pessoa que era totalmente desprendida dos bens materiais. Então, para Crossan e outros estudiosos, Jesus era um cínico errante. Para Jeza Vermes e Borg, ele era um carismático operador de milagres. Então você vê que cada erudito coloca uma roupagem em Jesus. Depois, para E.P. Sanders e Casey, ele era um profeta apocalíptico. Para Jed Thiessen, Richard Hosley e Keylor, ele era um reformador social. Essa aqui viajou na maionese, né? E.S. Fiorenza, uma feminista, tá? Falou que Jesus, ele defendia, né, as mulheres, e como defendia as mulheres, ele foi contra o machismo da sua época. Não tem nada a ver. Ela viaja, acho que ela fumou alguma coisa, né, quando escreveu o livro dela, né, não tem nada a ver, mas é uma roupagem que ela colocou em Jesus, né, o Jesus feminista. Depois, né, tem o Jesus o sábio, que é do erudito Wilterigton. Se eu pronunciei errado, perdão aí. Né? Ou Whitegriton. Eu acho que é isso aí. Se eu pronunciei errado, perdão, tá? O sábio. Ele era apenas um sábio. Depois, segundo John Mayer, essa obra difícil de encontrar, né? São 6 volumes, 5 ou 6 volumes do padre John Mayer. Ele era um judeu marginal. Marginal não que ele era bandido, tá, gente? Tá? Mas no sentido que ele deixou a profissão dele de carpinteiro e virou um itinerante, um pregador. Tá? Do John Mayer. Depois você tem o Messias ressurreto, que é a tese de N.T. Wright, que é bíblica. Jesus veio como Messias, ele veio para morrer, ele veio para resgatar o povo, né, da maldição do pecado e por aí vai. Então, o retrato que o N.T. Wright faz de Jesus, o Messias ressurreto, é o retrato bíblico. É o retrato bíblico. Tá? E aqui você tem agora a tabela, né, que fica até mais fácil, né? Que é os retratos contemporâneos de Jesus. Você tem o filósofo cínico errante, você tem os proponentes dessa tese e a descrição. O carismático operador de milagres, do Borg e do Jeza Vermes, o profeta apocalíptico do Sanders e do Casey, reformador social do Thiessen, Jed Thiessen e o Richard Hosley, Jesus feminista da E.S. Fiorenza e da Ruther, o sábio, o judeu marginal, que é o Mayer, e o Messias ressurreto, do N.T. Wright. E aqui você tem o resumo. Vamos continuar aqui. Depois do resumo, você tem aqui, ó, a dependência de evangelhos não canônicos para uma compreensão de Jesus. Eles vão pegar dizendo o evangelho de Mateus, o evangelho de Tomé, de Pedro, e vai dizer que esses evangelhos também podem ajudar na descrição de Jesus, do Jesus histórico, segundo esses estudiosos, né? Que defendem, às vezes, o indefensável, né?
Aí vai falar do Evangelho de Tomé, que são ditos de Jesus. E quando esse evangelho foi encontrado, alguns pensavam que era a famosa fonte Q, que é uma fonte hipotética, que a maioria dos estudiosos acreditam que foi a fonte de Mateus e de Lucas. Tá? Mateus e Lucas usaram a mesma fonte, não só Marcos. Eles usaram Marcos também, mas existem as passagens paralelas, iguais, que ambos usam, Mateus e Lucas, e eles dependeram de uma fonte comum, que os estudiosos colocaram o nome de fonte Q, que é a expressão Quelle no alemão, que significa fonte. Então, Q é a abreviatura de Quelle, que é fonte em alemão. Tá? Então, a fonte Q é uma fonte hipotética que Mateus e Lucas usaram para escrever os seus evangelhos, né? Aqui, Evangelho de Pedro, que Crossan vai defender que é autêntico, John Dominique Crossan, mas não é autêntico. Isso aí foi escrito lá no 2º século, e não é de Pedro também. É um pseudepígrafe, alguém colocou o nome de Pedro para dar credibilidade, autenticidade, porque Pedro era famoso, né? Apóstolo. Interessante aqui. Então veja, isso aqui é só a introdução, até chegar nos livros, né, no Novo Testamento. O Evangelho Secreto de Marcos. Também. Aí você tem aqui, ó, a conclusão, a cronologia do ministério de Jesus, uma introdução, o nascimento de Jesus, quadro, Lucas e Quirino. Aqui é um problema até difícil, né, para nós, ortodoxos, porque os estudiosos falam que Lucas errou feio. Dizer que Quirino se tornou governador da Síria. Uma vez que Joséfo indica que Quirino se tornou governador da Síria, em 6 depois de Cristo, e que ele começou a fazer um censo da região para Roma, logo após assumir o poder, alguns estudiosos duvidam da exatidão da declaração de Lucas e acreditam que ele fez confusão com as datas do censo e do governo de Quirino. Então, fala que Lucas aqui errou, né, em relação à data do seu governo, né? Governo de Quirino. Interessante. O início dos ministérios de João Batista e de Jesus. Tá? A duração do ministério de Jesus. Quanto tempo durou aproximadamente? A morte de Jesus. Tá? Aqui você tem a cronologia da vida de Jesus. Nascimento, início de ministério, o início do ministério de João Batista, início do ministério de Jesus e a morte dele. Conclusão. Depois, a confiabilidade histórica dos evangelhos. Os fundamentos filosóficos do estudo moderno dos evangelhos. É tanta coisa, gente. Meu Deus do céu. Eu já estou na página 219 já. Só a introdução, tá? Os critérios de autenticidade. Os critérios de múltiplas atestações ou formas em relação ao Novo Testamento. O critério do ambiente ou língua palestinos. O critério de dissimilaridade. Tá? Só pauleira, como diz o baiano, né? O critério de coerência. Pesquisa do Jesus histórico. Os critérios de autenticidade, aqueles mesmos critérios que ele mostrei para vocês aqui, você vai ter aqui, ó, os 4, tá? Em tabelas, em quadros, que fica muito mais fácil. Uma definição de cada critério. Depois você tem a avaliação dos critérios. A transmissão das tradições do Evangelho. Como aconteceu, aí entra a chamada, ou chamado problema sinótico, que ninguém resolve, né? É um insolúvel. A legitimidade da harmonização. Os relacionamentos entre os evangelhos.
As semelhanças entre os evangelhos. Semelhanças na redação. Aí você tem uma tabela aqui, ó. Comparação sinótica da primeira predição da paixão por Jesus. Você tem em Mateus, você tem Marcos, você tem Lucas. O mesmo texto, parecido. Então, como explicar essas similaridades? Eles explicam. Marcos é o primeiro evangelho. E Lucas e Mateus pegou Marcos como fonte. Tanto que 95% do evangelho de Marcos, Lucas e Mateus pegou. Né? Copiou e ampliou as informações que Marcos não dá, Mateus e Lucas dá. Ou dão. Mateus e Lucas dão. Então, interessante que é a passagem, né? Da predição da paixão de Jesus. Da sua morte, né? Depois você tem a comparação sinótica do início do ministério de Jesus, seu ministério. Tem as comparações. Você vai ver aqui, ó, o início, está em Marcos, está em Lucas, tá? Tá aqui, ó. 15 fatos você vai ter. A comparação sinótica do início do ministério de Jesus. Tá? Semelhanças do material parentético explicativo. Depois você tem semelhanças nas citações do Antigo Testamento. Tá? Outro quadro, comparação sinótica do uso do Antigo Testamento. Você tem o texto de Mateus, o texto de Marcos e o texto de Lucas. Tá? Citando aqui Malaquias, sobre o mensageiro, o servo que iria na frente, abrindo o caminho. Nesse caso, João Batista. A profecia de Malaquias 3:1, que Mateus cita, Marcos cita e Lucas cita. Depois você tem explicações das semelhanças entre os evangelhos, independência literária, interdependência literária. Aqui você tem o ponto de vista agostiniano. Para Agostinho, Mateus foi o primeiro evangelho, Marcos o segundo e Lucas o terceiro. Depois você tem a hipótese dos dois evangelhos. É uma pena que não dá para ler, gente, por causa do tempo. Depois você tem a hipótese dos dois evangelhos. Aqui a tabela explicadinha. A prioridade marcana. Só no final do século XIX é que Marcos começou a ter uma proeminência maior. Como o primeiro evangelho a ser escrito. Porque Marcos era muito desprezado. Muitos viam Marcos como atabalhoado, desengonçado, um livro sem pé nem sem cabeça, que escreveu, não sabia escrever. Depois, no final do século XIX, tá? Marcos começou a ter uma importância maior. Tá certo? Continua aqui, ó. Você tem aqui as tabelas. A prioridade marcana. Marcos foi o primeiro a ser escrito. Mateus e Lucas, tá? Dependeu dele para escrever. Aí você tem a hipótese dos dois documentos. Aqui você tem ilustração, a hipótese dos dois documentos. Você tem Marcos e que. Marcos foi usado por Mateus e Lucas. E a fonte que, né, Lucas e Mateus usaram para compor seu evangelho. Seu evangelho. Aí vai falar aqui, ó, evidências de que. Alguns chamam de evangelho que. Tá? Que pega as passagens de Mateus e Lucas, são igualzinhas. Como explicar essas semelhanças? Se eles nunca se viram, nunca se falaram, nunca conversaram, como eles escrevem o mesmo relato? Então, segundo os estudiosos, existia um documento, tá, que continha ali as parábolas de Jesus, a mensagem de Jesus, os ensinos de Jesus, que eles denominaram de fonte que. Só que essa fonte nunca foi encontrada, tá? É uma fonte hipotética. A hipótese de Farrer-Golder. Então, eu estou na página 254. Deixa eu correr que, meu Deus, 45 minutos. Isso porque eu estou correndo, tá?
Teorias da dependência literária dos evangelhos sinóticos. Aí você tem as teorias aqui, ó. Agostiniana, aqui. Já no quadro, já. E a definição bem, né, certinha para você não se perder quando for dar aula, enfim. Memorizar. O valor do estudo. Crítica da redação e da composição. Olha tanto de coisa, gente. Aí aqui acaba, né? Questões para estudo. Todos os capítulos, quando acabar, vai ter isso aqui. Questões para estudos, que são perguntas básicas, fáceis, médias e difíceis, tá? Perguntas difíceis mesmo. Então, você vai estudando, vai lendo isso aqui, a introdução, e depois você pega e responde as perguntas. Se você conseguir responder tudo, você já é um bacharel em teologia, em Novo Testamento aí. Você já é um bacharel ou um especialista em Novo Testamento, que são perguntas difíceis mesmo, tá? Umas são fáceis, outras são médias e outras são difíceis, tá? E depois aqui, ó, as notas, a bibliografia, né? A bibliografia das obras, todas em inglês, tá? Acabando, o capítulo 4 inicia a introdução ao Novo Testamento com o Evangelho segundo Mateus. Mas eu vou mostrar como eles trabalham, né, a introdução a cada livro no terceiro vídeo. No terceiro vídeo estarei mostrando para vocês, tá? Então, veja que obra fantástica, gente. Maravilhosa, gloriosa, monumental. Por isso que eu falei que essa, hoje, é, para mim, a melhor introdução ao Novo Testamento. Não que as outras sejam ruins. Não é isso que eu estou falando. Porque essa aqui tem mais detalhes, é mais robusta. Porque são 1.300 páginas, gente. 1.300 páginas. É muita coisa. E se vocês gostaram desse segundo review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez, desculpe aí pelo tempo. Obrigado a todos, até as próximas indicações e o próximo review, terceiro review dessa estupenda obra. Deus vos abençoe.